Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje a nossa conversa é muito interessante. Vamos nos aprofundar num assunto importante a todo cristão: o batismo. Sim, é uma prática tão central na vida cristã, mas será que a gente sempre para pensar no significado mais profundo? Nas raízes disso tudo, Vamos mergulhar nisso hoje, né? tentar entender melhor a essência do batismo. Com certeza. É um ótimo ponto, porque, veja bem, quando a gente pensa em batismo no Novo Testamento, logo vem João Batista à mente, né? O batismo dele foi, assim, fundamental. Preparou o caminho para Jesus. Ele se conectava, assim, com práticas judaicas de purificação da época. Aquela imersão na água para limpeza ritual. Mas o João, ele trouxe algo radicalmente novo. Ele chamava todos os judeus ao arrependimento. Era para preparar para o reino dos céus que estava chegando, como a gente lê lá em Mateus capítulo 3. Mesmo os judeus, né? Não só os gentios que se convertiam. Exatamente. Era um chamado universal dentro do próprio povo de Israel. Mas é importante notar, eh, esse batismo ainda estava sob a antiga aliança, a aliança mosaica. Entendi. Tinha um contexto ali, mas já apontava para algo diferente. Aí, bom, Jesus chega. E ele não só continua o que João fazia, certo? Parece que ele dá um significado completamente novo para a prática. Como foi isso? Exato, exato. Jesus eleva o batismo, tipo assim, a outro nível. Pensa nos sinais que Deus usou antes para selar as alianças, né? O arco-íris com Noé. A circuncisão com Abraão? Sinais visíveis, né? De Sim. uma promessa. Isso. Sinais visíveis de uma promessa divina. Então, de forma parecida, Jesus institui o batismo como o sinal visível da nova aliança. Uma aliança feita nele mesmo. A forma, o uso da água era familiar, talvez, mas o significado, esse foi totalmente renovado. Agora está ligado diretamente à pessoa de Cristo, à obra redentora dele. Não é mais só purificação ritual, entende? É união com Cristo. E não é só um símbolo que ele, digamos, sugeriu. É uma ordem clara. Lembro da grande comissão. Precisamente. Lá em Mateus 28, o verso 19, o mandamento de Jesus ressuscitado é muito claro. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É parte do fazer discípulos. Não é opcional, né? Não mesmo. É uma instrução direta para a igreja. E isso reforça uma coisa importante que a gente ouve e precisa entender bem. O batismo é um mandamento que Jesus nos ensinou. E não pode ser entendido como um ritual de inicialização em uma instituição religiosa. Quem ensina e vive isso está ensinando heresia ao povo. Por que essa distinção é tão crucial assim? Reduzir a um rito de entrada seria heresia. Olha, essa distinção é vital porque vai no coração do que Cristo quis com o batismo. Se a gente vê só como, sei lá, um rito de passagem para virar membro de uma igreja local, a gente esvazia o significado teológico profundo. A heresia, nesse sentido, seria desviar o foco do mandamento de Cristo, da união com ele, da fé pessoal, para algo só humano institucional. O batismo, segundo o mandamento, ele pressupõe uma realidade espiritual muito maior, que é a fé, o discipulado. Veja o que Jesus mesmo diz em Marcos 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Ah, sim. A ordem das palavras aí é fundamental, né? Primeiro crer, Exato. primeiro crer, depois ser batizado. A fé vem antes. O batismo é, então, a expressão externa de uma fé que já existe lá dentro. Por isso que muitas tradições cristãs enfatizam que o batismo é para quem tem consciência, capacidade de crer, de se arrepender, de professar a fé em Cristo. O ato de batizar torna pública essa decisão, essa transformação que já aconteceu. Isso me faz lembrar uma outra comparação bem forte, que ajuda a gente a visualizar essa sequência, que diz: o batismo não é o primeiro passo para aceitar Jesus. O primeiro passo é o crer. É como morrer e ser sepultado. Um exemplo forte, mas real. Primeiro você crê, que é o morrer. Depois é sepultado, que é o batismo. Essa imagem de morrer e ser sepultado, como ela se conecta com o batismo na prática? Essa é uma analogia poderosa mesmo, que Paulo usa muito, especialmente lá em Romanos 6, Colossenses 2 também.
Ele explica que pelo batismo nós somos unidos a Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. A imersão na água, ela simboliza o quê? O sepultamento da nossa velha vida, a vida de pecado. Morrer para o pecado. Isso. E o emergir da água representa a ressurreição para uma vida nova, uma vida transformada pelo Espírito Santo, vivida em união com Cristo. É um testemunho visual, assim, bem dramático daquela realidade espiritual que aconteceu na conversão. Mas é importante frisar, né? A água em si não tem poder mágico ou místico. Aham. O poder está em Cristo, na obra do Espírito, que o batismo representa. Faz todo sentido. E isso também deixa claro outro ponto que às vezes gera confusão. O batismo em si não salva, né? Corretíssimo. Isso é crucial entender. A salvação é dom de Deus, é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Efésios 2, versos 8 e 9 não deixa dúvida. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Claro. O batismo é um ato de obediência que vem depois da salvação. Não é uma condição para ser salvo. O exemplo clássico que sempre citam é o do ladrão na cruz, lá em Lucas 23. Verdade. Ele creu ali na hora. Sim, ele creu em Jesus e recebeu a promessa do paraíso naquele mesmo dia. E ele nunca foi batizado com água. Um exemplo muito forte mesmo. Portanto, o batismo é essa expressão pública, linda, da fé. Um ato de obediência ao que Jesus mandou é uma forma de a gente se identificar publicamente com Ele, com a morte e ressurreição dele e com a Igreja, que é o corpo de Cristo. Claro que existem diferentes entendimentos entre as denominações sobre a forma exata, imersão, aspersão, ou sobre batizar crianças, mas o ponto central que une é o lugar do batismo como sinal da nova aliança e como testemunho da fé pessoal em Cristo. Isso assim conversamos sobre o batismo. Entendemos o quanto é importante a correta compreensão desse assunto. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.